Então, Camila, a ação do dentista DGR, ela pode ser dividida em 3 fases a priori, assim, de uma forma, numa pincelada grossa, porque isso dava para a gente passar aqui alguns dias de live, fazer uma sequência, mas hoje a gente vai tentar ser o mais objetivos e mais sintéticos possível. Então, a gente vai dividir aqui de uma forma estratégica 3 momentos diferentes em que o pai pode ser muito importante nessa estrutura. Primeiro, no pré-natal, depois no pós-natal e depois na fase de infância até a pré-adolescência. Okay? Vamos dividir essas 3 áreas porque a gente tem aqui o maior vazio de informação em toda a história da nossa atividade profissional. Então, quando a gente fala, por exemplo, da fase pré-natal, na fase pré-natal, nós vamos pensar assim, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é a tal primeira consulta da gestante. Então, nessa primeira consulta da gestante, nós temos que dar umas orientações gerais, porque o pai não vai à consulta, a mãe não vai à consulta com o bebê para você ver a boca do bebê. Não é? Essa obrigação é do imagiologista, que vai fazer a ecografia morfológica lá na 22ª semana e perceber se a face está íntegra, se não há o aparecimento de interrupções de descontinuidade do tecido labial, da fisionomia, se não há uma retrognatia acentuada, muito, muito acentuada. Portanto, há aqui uma série de fatores que vão ser vistos pelo imagiologista. Mas se eventualmente essa mãe chegar já depois dessa ecografia, dessa morfológica, convém que leve esse exame, que leve as imagens dessa ecografia para o dentista observar. Porque há determinados detalhes, que eu agora não vou poder entrar aqui muito nisso, porque não dá tempo. Que é outra análise. Que é possível o dentista identificar algumas situações que eventualmente possam ter passado despercebido pelo imagiologista, porque viu as coisas de uma forma global e não tão específica. Eu falei, por exemplo, no caso da retrognatia, é um dos fatores indicadores, por exemplo, de uma coisa que é bastante complexa, que é a sequência de Pierre-Robin. Mas isso fica para uma outra altura a gente falar. Então, é muito importante ir a essa primeira consulta da gestante para receber o quê? Orientações gerais. Nessas orientações gerais, o que nós temos que deixar claro para esses pais é quando é que vão ser os momentos de atuação em que essa família precisa estar atenta. E vamos explicar o porquê dessa atenção. Essa primeira fase, você pode fazer essas indicações prévias ao pai quando você estava conversando com ele, naquele momento em que você descobriu, que ele estava à espera de uma criança. E aí, quando chegar na sua consulta, você vai falar, por exemplo, para esses pais, e aqui já de uma forma com um contexto de um profissional que atende a família, mas aqui guardando sempre aquela noção que eu te disse, que não se fala nesse assunto para a mãe. Não é uma responsabilidade da mãe. Aqui é responsabilidade dos dois, porque a criança é o fruto de 2 gametas. Portanto, pai e mãe têm que estar ali. E se a criança for eventualmente adotada? No momento em que fez a adoção, vai ao dentista, porque vai fazer exatamente os mesmos procedimentos, as mesmas informações. Mas e se a criança já tiver 5 anos? Gente, não importa quando é que vocês tenham o início do processo. O que importa é começar o processo. Não é? Portanto, o que já está para trás, o livro que já está escrito, a gente não tem como mudar as páginas. O que a gente pode é mudar o final do livro, reescrever um final para o livro. Então, em qualquer altura serve. Mas no caso que nós estamos a falar aqui da gestante, e essa foi uma abordagem que me surgiu agora para não deixar de ser inclusivo, mas essa primeira abordagem de orientações gerais
nós vamos falar sobre, por exemplo, Camila, situações tão relevantes como informar esses pais da importância de fazer a higiene oral do bebê, a importância de fazer a higiene nasal do bebê. Que não é? dá para perceber que muita gente não sabe. Exatamente. Muita gente. Exatamente. É muito frequente. Depois, nessa mesma consulta, primeira consulta das orientações gerais, nós podemos fazer aqui a informação sobre a importância da amamentação. Por exemplo, explicar a esses pais que a amamentação não é importante só pelo colostro, mas ela é importante por várias coisas. E aí vem um detalhe fundamental, que é nós começarmos aqui a trazer os pais para a inclusão. Os pais que, às vezes, podem, eventualmente, por não estar dentro daquele processo, se sentir colocados um pouco de lado no processo da relação de amamentação que a mãe tem com o filho. E os pais não têm que estar alheios a esse processo. Eles vão participar desse processo ativamente e de diversas maneiras, especialmente quando chegar o momento. E a gente já vai falar no neonatal, mas é muito importante que os pais percebam que, por exemplo, a amamentação ela é muito importante no peito materno para o desenvolvimento da mandíbula da criança. E às vezes, quando o sono bate e a cabeça começa a não pensar tão bem, pode parecer para esse pai que a mãe está eventualmente exagerando na preocupação da amamentação. Vamos dar uma chuquinha, um biberão, um leitinho com suplemento e vai mais depressa e resolve o problema. Não, alta aí, espera aí. Não é por causa só do leite materno, é por causa de toda a dinâmica da amamentação que é essencial. Do movimento que faz, né? Exatamente. Exatamente. Por quê? Qual é o principal centro de crescimento da mandíbula? É o côndilo. E a amamentação, ela faz exatamente com que a mandíbula avance para passar por baixo do peito materno e puxar o peito materno para dentro da boca. Isso faz estimular os lactóforos, que são as glândulas que libertam o leite, e é assim que a amamentação processa-se. É esse exercício de vai e vem que faz recuperar o crescimento, o fraco crescimento da mandíbula intrauterino. Nós já falamos nas nossas lives da diferença de crescimento dentro e fora do útero, não já? Das influências ambientais e etc. Falamos. Exatamente.